Salmo 115, a partir do primeiro versículo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, e faz tudo o que lhe apraz, ou tudo que lhe agrada. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem tampouco os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Fecha os teus olhos, vamos orar a Deus. Deus amado, Pai querido, no nome de Jesus, nós te glorificamos, Senhor, nós exaltamos o teu santo nome. Pai, nós bendizemos a Ti, porque Tu és nosso Deus, Tu és nosso Senhor, Tu és aquele que nos abençoa, Tu és aquele que está conosco em todo o tempo. Nós glorificamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, e não simplesmente por ser uma palavra, mas por ser a Tua palavra. Oh Pai amado, eu te peço, Deus, nessa noite, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, estar ministrando a cada coração, Senhor, ou assim como a parábola do semeador, que produziu a semente boa, que produziu fruto na terra que estava preparada para receber. Então, Deus, eu te peço para que essa semente boa possa estar caindo, Deus, em cada coração que foi preparado, Deus, nós cremos, através da ministração dos louvores, para que ela caísse nessa terra e ela produzisse fruto. E o fruto é crer no Senhor e obedecer a Ti. Pai, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Oh Senhor, eu te louvo e te agradeço. Amém, Jesus, e amém. Amém, irmão? Você pode se assentar, dando graças a Deus. Eu fiz questão de ler primeiro nessa tradução que normalmente eu uso, é uma Bíblia de estudo pentecostal, Bíblia muito boa. E aliás, os estudos dela são muito bons, né? A Bíblia é sempre boa. Lembrando disso, né? Teve um amigo nosso que estava em culto em um lar, e ele dividindo conosco algumas experiências. E o irmão estava com a Bíblia pequena, você sabe, Bíblia pequena, de noite, a iluminação não colabora muitas vezes, a pessoa fica ali, lutando contra as dificuldades, e as letras parece que começam meio que embaralhar. Aí o irmão que foi trazer a palavra, ele disse assim: irmão, eu estou com a Bíblia aqui, ela não é muito boa não. E aí eu falei: puxa, a Bíblia não ser boa? A Bíblia é sempre boa, né? Muitas vezes a condição da pessoa não coopera para que a leitura que ela faça seja uma leitura, né? Mas a Bíblia é sempre boa, porque a Bíblia é a palavra de Deus, amém, queridos? E eu li nessa tradução, e eu vou ler agora para você em uma outra tradução. E essa tradução aqui eu vou dividir com você. É uma Bíblia que nós usávamos há um tempo atrás, embora eu tivesse lido um trecho ou outro quando eu me converti. É uma Bíblia de Jerusalém. Bíblia de Jerusalém, se você não sabe, é uma Bíblia católica. E eu comprei essa Bíblia, sabe onde? Na livraria O Recado, que fica lá na Praça Coronel Fernando Prestes. Você pensa assim: pastor, você frequenta esses lugares? Olha, irmão, vou falar uma coisa para você. Muitas vezes nós precisamos ir em determinados lugares, precisamos aprender algumas coisas que não gostaríamos de nem contemplar, mas
É uma necessidade muitas vezes nós termos alguns materiais. Temos Bíblias também de outras religiões, como Tradução Novo Mundo e outras assim, outro Testamento de Jesus Cristo, né? Os mesmos. Enfim, mas o que diz nessa Bíblia, querido? Bíblia de Jerusalém tem estudos muito bons e as Bíblias são assim cheias de informação, mas a questão não é essa. A questão é que eu vou ler o mesmo Salmo 115 nessa mesma Bíblia, Bíblia de Jerusalém, e diz assim a palavra de Deus, Salmo de número 115: todas as vezes que se refere a Deus ou ao Senhor, é usada a palavra Yahvé. Yahvé, ou alguns usam por interpretação Yahweh, outros Javé, enfim, se refere à pessoa do nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o nosso Deus. Então diz assim, Salmo 115, a partir do primeiro versículo: não a nós, Yahvé, não a nós. Se tiver alguma coisa diferente, você me cobra, tá bom? Não a nós, Yahvé, não a nós, mas ao teu nome da glória, por teu amor e tua verdade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo o que deseja. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Bíblia de Jerusalém. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não tocam. Tem pés, mas não andam. Não há murmúrio em sua garganta. Os que os fazem ficam como eles, todos aqueles que neles confiam. Casa de Israel, confia em Yahvé. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Casa de Arão, confia em Yahvé. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vós que temeis a Yahvé, confia em Yahvé. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Yahvé se lembra de nós e nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem Yahvé, os pequenos com os grandes. Que Yahvé vos multiplique, a vós e vossos filhos. Sede benditos de Yahvé, que fez o céu e a terra. O céu é o céu de Yahvé, mas a terra ele deu para os filhos de Adão, ou seja, os filhos dos homens. Os mortos já não louvam a Yahvé, nem os que descem ao silêncio, ou ao lugar do silêncio. Nós, os vivos, nós bendiremos Yahvé, desde agora e para sempre. Está igual? Amém? E essa é uma Bíblia católica e uma Bíblia de Jerusalém. E se você tiver na tua casa, você pode ler, tá bom? A diferença, irmãos, é que muitas pessoas leem a Bíblia e têm dificuldade de acreditar naquilo que está escrito. Mas exatamente para isso, eu separei aqui alguns tópicos, alguns pontos que eu gostaria de dividir com você, e nós vamos estar passando aqui algumas referências. Eu gostaria que, se fosse possível, você pudesse estar acompanhando, de repente até mesmo aí na sua Bíblia, você que trouxe uma caneta, você pode estar anotando, ou de repente depois pegando as referências, ou de repente você lá na tua casa, você pode ver, né? Igreja Batista Shalom, Vila Helena, idolatria. Você pode ver também, você vai acompanhar lá. Mas, enfim, querido, o que vem a ser, querido, a idolatria, o que vem a ser isso, amado? Quando nós falamos a respeito de idolatria, nós sabemos que tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, ou ao lado de Deus, ou trocamos por Deus, nós automaticamente estamos idolatrando. Existem pessoas que idolatram jogadores de futebol, time, artistas, coisas desse tipo, dessa natureza. Nós sabemos disso, mas a Bíblia pede para que nós não venhamos a ter nenhum tipo de ídolo. Mas quando se trata a respeito de ídolos feito pelas mãos dos homens, é mais sério do que você imagina. De repente você pode pensar assim: mas o que tem a ver? Eu tenho algo lá que eu olho e me faz lembrar de Deus.
Ó, irmãos, existe algo muito mais precioso para você olhar, para você se lembrar de Deus. Olha para a palavra, olha para aquilo que Deus fez na tua vida, e para aquilo que Deus está fazendo, e para aquilo que Deus ainda tem por fazer, se você se entregar a Ele. Então, querido, eu coloquei aqui, levantei alguns pontos. Idolatria é adoração de ídolos, né? E Deus proíbe a adoração de qualquer tipo de imagem. Por mais que seja uma foto, você olha, você fala assim: ah, não, é para eu me lembrar dessa pessoa porque foi uma pessoa usada por Deus, mas Deus não aceita, né? Basta nós lermos a Bíblia e, assim como o apóstolo Paulo diz: sejai meus imitadores como eu sou de Cristo. Você vê que o apóstolo Paulo, por exemplo, é um homem de Deus, faça as mesmas obras que ele fez para Deus e para a glória de Deus. Já basta, não precisa nós estarmos olhando ou vendo algo para se lembrar de alguém. Primeiro que nós nem temos certeza se realmente aquela pessoa é ou se parece, né? E depois de tanto tempo assim passado, mas isso não importa. Vamos lá? Adoração de ídolos. Deus proíbe a adoração de qualquer imagem. Vamos lá, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Vamos lá, vamos procurar? Isso mesmo. Êxodo capítulo 20, verso de número 3, a partir do versículo 3. Você pode, se tem a liberdade de abrir a sua Bíblia, Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, verso de número 3, ou se você quiser acompanhar aqui conosco também. Diz assim a palavra de Deus: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, e não te encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então o próprio Deus disse isso. Isso não é escrito de nenhum pastor, e na tua Bíblia está escrito também. Se você procurar nessa Bíblia de Jerusalém, se você quiser, se alguém quiser procurar aqui também, você pode acompanhar nessa mesma Bíblia de Jerusalém. Está escrito a mesma coisa. Então, querido, Deus, Ele pediu para que nós não venhamos a ter ídolos, nós não termos imagem para cada um de nós. Mas vamos saber qual a preocupação de Deus com relação a isso. Por que será que Deus não quer isso? Se isso me beneficia, se através disso eu posso me lembrar de Deus, por que será que Deus se intriga ou Deus se irrita quando eu falo, quando eu penso em ter algo para eu me lembrar das coisas que são do alto? Vamos continuar vendo a respeito do que diz a palavra de Deus. E para nós também não fazermos imagens, porque tem os que adoram e tem também os que fazem, os fabricantes. Por exemplo, você sabia que o pai de Abraão era um fabricante de ídolos? Ele fazia ídolos. Quando Deus quis fazer algo na vida dele, sabe o que Deus falou para ele? Sai também da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Ou seja, o que Deus fez? Deus tirou daquele meio para que Deus pudesse fazer uma obra na vida dele. Então você percebe que Deus, ele não se mistura o santo com o profano. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós vamos continuar vendo a respeito disso. Então, vamos continuar lá. Não fazer imagens. Deuteronômio, capítulo 5, verso 8. É o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio. Capítulo 5, versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Tanto na Bíblia, como nós usamos, né? A Bíblia evangélica, vamos chamar assim, como também a Bíblia católica, enfim, qualquer versão, Ave Maria, qualquer versão você pode pegar, vai estar escrito a mesma coisa. Diz assim Deuteronômio capítulo 5, versículo de número 8 da palavra de Deus: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, e nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então você percebe, irmãos, que a palavra de Deus é um casamento, ela se casa, ela todinha. Então por isso que às vezes algumas pessoas, até mesmo que tentam alterar a palavra de Deus, acabam se dando mal, porque muitas coisas acabam perdendo o sentido. Se você buscar versículos em Gênesis, ele vai se casar e vai combinar com versículos em Apocalipse, porque é um livro sagrado, e um livro que foi inspirado
pelo Espírito Santo, para que pessoas inspiradas pelo Espírito Santo escrevessem aquilo que Deus mandou que fosse escrito. Então o livro todo ele se casa, é uma engrenagem, é um conjunto de coisas. O Velho Testamento se junta ali com o Novo Testamento. O Antigo Testamento são sombras ali daquilo que aconteceria no Novo. Então é um conjunto de palavras. Você pode ver, Jesus fala do Antigo Testamento, por exemplo. Certa vez Jesus disse assim: não sejais como a mulher de Ló. Ou seja, do que ele está falando? Lá, o sobrinho de Abraão. E Jesus disse também a respeito do profeta Elias, e falou também a respeito de Noé, assim como nos dias de Noé, será a respeito do fim, Jesus se tratando do fim. Então é um casamento a Bíblia. E quando as pessoas muitas vezes mudam, acabam trazendo problemas para si, porque algumas coisas acabam ficando sem explicação. Então não fazer imagens e também não adorar as imagens. Vamos lá? Onde está escrito isso? Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 10. Quando Satanás estava ali debatendo com Jesus, e Satanás, ousado, abusado, infeliz, pediu para que Jesus se encurvasse, para que ele desse a Jesus os reinos do mundo. Jesus disse assim, olha só: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Isaías, capítulo de número 42, verso de número 8. Olha só, porque quando nós adoramos, querido, nós damos a glória, nós rendemos a glória. Por isso que nós cantamos aqui: te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Você nunca vai ver nós cantando aqui para algum outro tipo de pessoa, ou para alguma outra pessoa, ou para algum ídolo, a não ser ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você não vai ver nós adorando aqui alguma semelhança a essa. Bom, vamos lá. Isaías capítulo 42, versículo de número 8, mostra a quem nós devemos dar a glória. Deus dizendo: eu sou o Senhor, e esse é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Então você percebe porque nós só cantamos, só adoramos ao Senhor? Você percebe? Amém? E vamos continuar vendo aqui. Eu achei muito interessante a respeito desse assunto, porque muitas vezes a gente não ouve falar a respeito disso. Então vamos ver também a respeito de se nós devemos temer, porque de repente a pessoa ela está assim lá na casa. Eu era assim, irmãos. Em casa tinha mais santos do que dentro da igreja católica. Era um santuário, né? Era um santuário. Minha mãe era um para cada situação. Você apertava o calo aqui, você já ia direto para aquele santo. Então funcionava assim. E continua dizendo aqui a palavra de Deus, para que nós não venhamos a temer. Livro do profeta Jeremias, capítulo 10, a partir do versículo 3. Jeremias fica aí depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Vem aí Jeremias, capítulo 3, capítulo 10, a partir do verso 3, diz assim: porque os costumes dos povos são vaidade. Olha só o que eles fazem: pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice. Artífice é aquele que trabalha com madeira, que faz arte. Obra das mãos do artífice, com o machado, e com prata e com ouro enfeitam, e com pregos e com martelos eles afirmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco podem fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso só te pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Então se percebe que Deus chama de louco. E em algumas passagens Deus diz que eles fazem isso para provocar a ira de Deus, porque Deus ele não aceita, Deus ele rejeita todo aquele que adora ídolo, todo aquele que adora a imagem.
E olha só, vamos continuar olhando aqui a respeito de servir. Você pode pensar assim, mas eu nunca vi ninguém servir. Você nunca viu? Você nunca viu a pessoa? Eu fazia entrega de floricultura quando eu trabalhava na rua de motomóvel. Tinha uma moça lá, ela era assim muito devota. Então assim, bem no alto tinha uma imagem com uma lâmpada. E você vê, nem luz tem, né? Precisa de alguma lâmpada para clarear. E você vê que está em trevas. E o nosso Deus, ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra dele, ele diz. E então, querido, a pessoa ela não comia nada assim antes, né? Oferecer ali, colocava às vezes um pedacinho ali. Eu quase falava, me dá aqui. Eu sei o que fazer melhor com isso. E a pessoa não dava, ela colocava ali, ela punha ali e ficava ali até secar, até desaparecer, sei lá o que acontece, né? E até as pessoas que bebem muitos, né? Antigamente a gente bebia, Deus tirou nós desse lugar. Mas antigamente o pessoal que bebia muito, eles jogavam um pouquinho no chão assim e falavam assim, você é pro santo. E o resto era para ele, né? Era um golinho pro santo, o resto, né, se embriagava, saía tortinho dali do banco. Então, querido, continua dizendo, para que nós não venhamos a servir, continua dizendo, olha, não te encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso e visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo de número 5. Então, querido, contra a palavra de Deus, nós assistimos aqui o filme de Atos dos Apóstolos na terça-feira no estudo, e o próprio Gamaliel disse isso, né, a respeito de quando eles estavam pensando em fazer mal aos discípulos. Gamaliel, isso porque ele não era cristão, mas ele disse assim, mas o homem sabe. Ele disse assim que não era para maltratar nem para matar os cristãos, os discípulos, porque ele disse assim que se não fosse de Deus, passaria, mas se fosse de Deus ia permanecer. Porém, se eles fizessem alguma coisa contra os de Deus, é como se eles estivessem combatendo contra o próprio Deus, e complicado, né? Provocaria a ira de Deus. Palavra bem sábia. Mas continua dizendo aqui a respeito de procissão. Quantos não participaram de uma procissão? Eu era direto, né? A gente participava. Eu achava assim bonito, irmãos. Participar da procissão, eu ficava assim bem satisfeito, né, depois da procissão. Mas eu não conhecia a Bíblia, não conhecia a palavra de Deus, nem imaginava o que na minha Bíblia, na Bíblia que eu carregava de um lado para o outro, estava escrito isso, a respeito de procissão. Olha só o que diz o livro do profeta Isaías, capítulo de número 4, verso de número 20. Diz assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feita de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Nesse mesmo filme de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo de número 12, o apóstolo Pedro diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, ele está falando a respeito do nome de Jesus. Então, querido, as pessoas às vezes, né, cantam, né, de um lado para o outro, achando assim, puxa, eu estou adorando. Mas daqui a instante nós vamos ver, através da palavra, vou procurar não fazer muitos comentários, através da palavra nós vamos ver que tipo de adoração é essa. Você pode pensar assim, mas se a Bíblia diz que não podem fazer mal nem bem, então isso não pode me afetar em nada. Humanamente falando, matéria não pode fazer nada nem bem mesmo. Mas a questão é que existe um segredo por trás disso, e é sobre isso que o Senhor Deus, Ele chama a nossa atenção. Então nós descobrimos que as imagens de escultura não podem salvar, e que elas não devem ser conduzidas em procissão. Vamos ver o que Deus diz mais a respeito desse assunto. Deus, Ele manda, olha só o que Deus manda fazer, irmãos. O próprio Deus, você pode conferir na tua Bíblia, em Isaías capítulo 30, verso 22. Olha só o conselho de Deus para quem tem uma imagem de escultura na sua casa. Olha só, se fosse bom, Deus não mandava fazer isso, né? Se fosse bom, que nem a palavra de Deus, que está escrito no Salmo de número 119, ele disse assim, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Porque a palavra é boa. Mas olha o que ele diz a respeito de imagens. O próprio Deus. Você encontrou? Isaías capítulo 30, verso 22. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas,
de prata e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Ou seja, o próprio Deus manda jogar fora. E tem gente que guarda, né, falando: ai, né, minha santinha, meu santinho, deixa aqui, vai me proteger. Proteger nada, irmão, não pode proteger nem. Não limpa para você ver como é que fica. Vira imundícia de sujeira. Vira, sabe, tem que limpar, ainda tem que carregar de um lado para o outro. Mas bem-aventurados somos nós, querido. Não precisamos carregar o nosso Deus, mas é o nosso Deus que nos carrega e Ele que sustenta as nossas vidas. Amém, amado? Graças a Deus por isso. Vamos ver mais o que diz o Senhor Deus para nós a respeito desse assunto, que muito pouco a gente ouve falar. E é por isso que fiz questão de gravar isso, querido, para que lá na tua casa, se você tiver alguma dúvida, você pode procurar amanhã mesmo. Você pode procurar: eu queria saber um pouco mais a respeito daquele comentário. Você pode procurar, escreve isso aqui, ó, Igreja Batista Shalom de Vila Helena, idolatria. Você vai ouvir todos esses comentários novamente. Olha o que Deus manda fazer. Deus manda destruir. Por quê, irmãos? Porque se jogar fora simplesmente, né, destrói e depois joga fora. Porque se jogar fora simplesmente, você se lembra? Eu me lembro disso, de uma que encontraram por aí sem cabeça no rio. Você se lembra? E depois já foi para o altar. Irmãos, se está no rio sem cabeça é porque alguém jogou fora e o outro pegou e levantou um altar. Então você percebe que tem coisa que a gente tem que destruir mesmo. Como se diz assim, arrancar toda a raiz do mal, ou arrancar o mal pela raiz. E enfim, destrói. Porque se a gente põe aqui, né, eu não quero mais, eu vou pôr ali na frente. Não vai, alguém pega e acaba adorando. Então você tira de um lugar e põe no outro e não vai resolver o problema. Você vai acabar amaldiçoando a pessoa. Então o certo é destruir, porque se não serve para nada. Quantos aqui gostam de guardar na sua casa aquilo que não presta, aquilo que não vale nada? Quantos aqui gostam de guardar? Ninguém gosta? Então exatamente é o que Deus diz: não serve para nada, não vale nada. Então olha o que Deus manda fazer. Deuteronômio capítulo 7, verso de número 5, diz assim: porém, assim lhes fareis: destruireis os seus altares, e quebrarei as suas estátuas, e cortarei os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Olha o carinho que Deus tem por isso. Deus, próprio Deus, dizendo isso. Deuteronômio também, capítulo 7, verso 25, diz assim: as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, não queira para você, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles. Ou seja, não crie um elo, uma ligação, um laço, pois abominação são ao Senhor teu Deus. Então o próprio Deus, ele sente enjoo de tudo isso, porque a pessoa, como diz lá na carta de Paulo aos Romanos, ela deixa de adorar o próprio Criador para adorar uma criatura, e às vezes até mesmo um pedaço de pau, um pedaço de barro, sendo que o nosso Deus deixa de ser adorado, amado. É muito injusto. Você já viu aquela pessoa que às vezes você ajuda, não querendo glória para você, mas você ajuda, você abençoa, e a pessoa vai e agradece a outro, que não tem nada a ver com a história? Você já viu isso, não? Às vezes a pessoa que levantou o caído fica pensando assim: puxa vida, né? Não quero glória para mim não, mas tem que agradecer o outro, né? Então fica uma coisa assim sem sentido, amado. E vamos ver o que continua dizendo: quem adora as imagens, adora na verdade a demônios. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19. Então você percebe por que o cuidado de Deus para com isso. Por que Deus dá tanta importância para esse assunto, a ponto de deixar escrito em tantas passagens da Bíblia? E nós só tiramos algumas só, bem poucas nós tiramos. São inúmeras as passagens que falam a respeito desse assunto. E Deus tem um cuidado muito grande com o seu povo, e a intenção de Deus é abençoar. Mas a não ser que a pessoa entre por outro caminho, pelo caminho da idolatria, aí infelizmente a pessoa às vezes entra por esse caminho, mas não é o caminho que Deus gostaria que a pessoa fosse. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 19, diz assim: mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa?
ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Olha o que Paulo está dizendo: não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Por quê, irmãos? Ezequiel deixa bem claro a respeito disso. Quando Deus ele fez o homem, criou o homem, sua imagem, sua semelhança, Deus soprou nas narinas, deu fôlego de vida, a pessoa ali entrega a vida para Jesus, recebe o Espírito Santo, a pessoa é a imagem de Deus. Deus deu vida para a pessoa, mas Satanás não tem vida. Deus deu vida porque Ele é vida, mas Satanás não tem vida para dar para ninguém. Ele é o Senhor da morte, por causa dele que a morte reina no mundo. E porque tantas pessoas morrem, nós muitas vezes vamos passar pela morte, né? Precisamos passar. Se o Senhor Jesus não voltar antes, nós vamos passar pela morte também. Mas tudo isso, todo esse sofrimento, graças a Satanás. Você vê que colaborador, né? E querendo mal não, mas você vai acordar amanhã cedo para trabalhar, sabe por quê? Graças a Satanás. Porque ele deu o conselho maldito para Eva lá no Jardim do Éden. Então você vê que o sujeito é um imundo. E olha só o que diz a palavra de Deus: quando a pessoa ela faz algo, sacrifica algo aos demônios, até mesmo quando ela come algo, sabe aqueles os docinhos de Cosme Damião, sabe aqueles a demônios, irmãos. Sabe aquelas festas juninas? Festa junina é dedicada a quem? A São João, né? A São João. Então você vê que São João, irmãos, as mesmas imagens que você encontra dentro da igreja católica romana, você vai no centro de Macumba, você vai encontrar os mesmos. Mas eu pergunto para você, como é que pode, Tiago diz a respeito disso, que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Jesus diz: pelo fruto conhecereis a árvore. Então se a árvore é boa, ela vai dar fruto bom, mas se a árvore é má, ela vai dar fruto mau. Então você percebe que muda só o nome, né? Mas o sujeito é o mesmo, aqueles mesmos sacrifícios que se fazem com a Iemanjá, lá na igreja está para abençoar, mas como é que num lugar amaldiçoa, se invoca demônios através daquilo, e em outro lugar abençoa? Mas não existe isso. Não existe isso, querido. E a própria palavra de Deus diz que é maldição, que quando a pessoa ela faz isso, automaticamente ela está participando da mesa dos demônios. Mas vamos continuar naquilo que diz a palavra de Deus. Então quem adora essas imagens, diz a palavra de Deus, nós lemos aí no Salmo de número 115, versos do 4 ao 8, que acaba se tornando semelhante a elas, ou semelhante a esses ídolos. Diz assim no Salmo 115, a partir do versículo 4: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e os que neles confiam. Bom, você cria um negócio que não anda, um negócio que não ouve, um Deus que não ouve. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados e as mãos deles não estão encolhidas. A mão do Senhor não está encolhida. Então, querido, nosso Deus, Ele ouve, Ele fala, Ele age, Ele nos criou, Ele nos formou e nos fez para o louvor da tua glória. Agora, querido, não faz sentido nós adorarmos a um objeto, deixando a pessoa de Deus do lado, aquele que entregou o seu Filho amado para morrer por nós, para que nós fôssemos salvos se achegássemos a Ele, e nós deixássemos tudo isso de lado, querido. Nós perdêssemos a nossa própria salvação por ignorância. Ignorância não é falta de conhecimento, tá bom? Não é palavra não. Por ignorância, amado. Então, a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, aí Deus tem um outro tratamento para conosco. Deus nos trata diferente. Amém? Continua dizendo assim: isso também traz bênção para a tua vida? Amém? A Bíblia diz que traz maldição. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 10, versículos 14 e 15. Só separei isso para que o tempo não se alongue muito. E Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versos 14 e 15, diz assim a palavra de Deus: todo homem se embruteceu e não tem ciência, envergonha-se todo o fundidor da sua imagem de escultura.
porque a sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nela. Vaidade são, obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Ou seja, você percebe o que Deus pensa a respeito desse assunto, a respeito de imagem de escultura. Quando o Senhor, querido, nos criou para o louvor da tua glória, você vê muitas pessoas, às vezes a pessoa pensa assim: ah não, eu estou aqui, eu só estou venerando, eu não estou adorando. Irmão, o que é veneração? Só enfeitou um pouquinho mais a palavra, né, para ficar assim mais bonito, mas está adorando, querido. Às vezes a pessoa se prostra, você pode ir, qualquer igreja, você vai na catedral. Às vezes eu passo lá dentro só para ver se tem alguma coisa diferente. E um dia desses eu entrei lá, um tempo atrás, eu entrei lá e chamei minha esposa para ver depois. Ela ficou do lado de fora, ela falou: não vou entrar aí não. Falei: vamos, Vera, eu estou sentindo de entrar aqui. Ela: não vou entrar não, entra você. Ele esperou lá fora. Eu entrei, comecei a ver. Claro que agora não mudou o cenário lá dentro. Mas assim, bem perto da porta, bem próximo, estava assim o Cristo, suposto Cristo crucificado, e em cima estava escrito assim um outro idioma, não sei se latim, não sei que idioma que é aquele. Estava escrito assim, uma letra toda enfeitada, não dá para você entender muito bem se você não prestar atenção, mas estava escrito assim: Cristo recém-crucificado, venha e adore. Eu olhei aquilo ali, algumas pessoas assim ajoelhando, e eu olhei tudo travado, olhando, tentando ler. Eu falei: mas não pode ser que aqui está escrito isso aqui. Eu fui lá fora, chamei minha esposa, falei: cara, confirma aqui comigo. Esse óculos aqui está meio ultrapassado. É isso aí mesmo que está escrito? Cristo recém-crucificado, vem e adora? Ela olhou assim, esfregou os olhos e falou assim: é. Eu falei: rapaz, o sujeito, além de enganar as pessoas, irmãos, bota lá uma imagem de suposto Cristo crucificado e pede para que a própria pessoa adore. Sabe, irmão? Isso é não ter amor nenhum pelas almas, é querer que as almas todas pereçam. Tudo bem que os sacerdotes têm lá seu carro, sua casa e pagamento no mês, né? Tudo lá, eles têm tudo, mas, irmãos, colaborar para que pessoas se perdam, vão para o inferno, amado. A gente luta, a gente chora, irmãos, e se desdobra, trabalho dobrado, trabalho de igreja, e, irmãos, para que a gente veja a pessoa sendo transformada, se chegando até Jesus. E um grupo de pessoas, irmãos, que sempre detestou o cristianismo, que é os romanos, sempre perseguiu o cristianismo, e, sabe, irmãos, colaborando para que pessoas se percam todos os dias, amado. E eu estava perdido nisso, e você também. Agora nós olhamos e muitas vezes nós nos calamos. Por que os cristãos dessa geração, eles têm que ficar quietos, querido, com muitas coisas que acontecem? Muitas vezes nós vivemos nesse mundo, amado, e nós nos acostumamos e nos calamos com muitas coisas erradas que acontecem, e não acontece na nossa vida aquilo que está escrito em Romanos 12, 1 e 2 a respeito do culto racional, e nós não acabamos não transformando as pessoas que estão do nosso lado com a nossa mente, que era para ter sido renovada. Ou seja, aprendemos algo novo, mas não passamos a novidade para as pessoas. Então, a partir do momento que nós aprendemos, querido, que não se deve adorar, e adorar somente a Deus, a nossa adoração, querido, ela deve ser direcionada ao Senhor Deus, que criou os céus e a terra e tudo que neles há, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Espírito Santo. A Ele, querido, é a nossa adoração ao Senhor. E você percebe que ministrações assim não dão ibope. Você não vê ninguém subindo nas cadeiras, nem pendurando na porta. Você vê que não dá ibope isso aí, querido. Você vê, não vem multidões para ouvir a respeito disso. É claro que não. Quando se fala de palavra de Deus, quando se fala de evangelho, querido, a porta é um pouco mais estreita. E a pessoa não está interessada nisso. Muitas vezes a pessoa quer entrar pela porta larga. Deixa eu com o meu santinho. Tudo bem. Mas nós sabemos que isso leva para o inferno, mano. Leva para o abismo, futuramente lago de fogo. E às vezes a pessoa ela ouve, mas tem dificuldade de acreditar nisso. Querido, dificuldade para acreditar no que é de Deus. Você pode ter dificuldade para acreditar em qualquer coisa, em qualquer pessoa, amado, mas não naquilo que vem de Deus. No que está escrito aqui, na palavra de Deus, você pode acreditar que desde a primeira palavra de Gênesis até a última de Apocalipse, porque é verdade. E Deus confirmou tudo isso, amado. Ele diz que é verdade e que nós devemos crer na palavra dele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. E para nós confiarmos no Senhor Deus, que fez os céus e a terra, e tudo que neles há, muitas vezes, muitas coisas nós vamos ouvir,
Muitas vezes não vai nos agradar, amado. Muitas vezes não vai nos agradar. Mas é necessário, se nós quisermos adorar a Deus. Certa vez, Jesus estava conversando com uma mulher no poço de Jacó, samaritana. E ele disse assim, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não preciso ver para adorar a Deus. Nós não viemos aqui porque existe um monumento enorme e nós vamos nos prostrar diante disso, não, querido. Nós devemos encurvar sim a nossa fronte, nossos corações diante do Senhor nosso Deus. Amém, querido? Levante sua voz ao alto, querido, e comece a falar com esse Deus que você não vê e que você não viu, mas que você sabe que Ele existe. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, Deus, nós te damos graças porque Tu és o nosso Deus. Nós não estamos procurando um outro Deus, nós já encontramos. E não precisamos de um Deus para cada estação ou para cada problema. O Senhor é o Deus de todas as causas, é a Ti que nós invocamos, Senhor. Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o nosso Deus. Pai, nós apresentamos mais uma vez a nossa vida diante do Senhor, na Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é suficiente para nós, a Tua palavra é a verdade que nos encontrou, nos lavou, nos limpou e nos purificou. Pai amado, Pai querido, nós apresentamos nossas vidas diante do Senhor, porque nós queremos, Senhor, não adorar, Senhor, a barro, não adorar a pedra, Senhor, não adorar a madeira, mas nós queremos adorar o Senhor. Nós queremos ter certeza de que nós estamos adorando a um Deus vivo, a um Deus que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pai bendito e Pai amado, a Ti seja, Senhor, o nosso louvor, a Ti seja, Senhor, a nossa adoração, Senhor, que sai dos nossos lábios, ela seja direcionada, Senhor, a Ti, somente a Ti. Oh Deus meu, em nome de Jesus, Senhor, nós te amamos, Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos e nós entregamos todo o nosso ser diante da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, louvar a Ti nessa noite, declarando, Senhor, que a Ti é o louvor, a Ti, Senhor, é a adoração. E se nós quisermos adorar a Ti, nós precisamos ouvir e entender Seu Filho, obedecer a Tua palavra. Aleluia, Senhor. Oh Pai Santo, Pai bendito, se você sabe a letra desse louvor, querido, feche os seus olhos. Somente se você não sabe, você fica com os seus olhos abertos. Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender Seu Filho. Se eu quiser adorar, se eu quiser adorar a Deus, olha só, tenho que ouvir o Espírito e obedecer. Adore se eu quiser. Se eu quiser adorar a Deus, Senhor, tenho que entender Seu Filho. Se eu quiser adorar a Deus, se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir e obedecer a Tua palavra, Senhor, e obedecer. Oh Senhor, e obedecer, e obedecer. Tenho que aprender a ouvir. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero, mesmo sendo que não quero, e ainda assim abrir meus lábios, e ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar, para adorar. Nós te adoramos, Senhor, para adorar.
para adorar, para adorar. Lá do início, se eu quiser. Se eu quiser adorar a Deus, tem que entender seu filho. Tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir o Espírito. Tenho que ouvir o Espírito e obedecer, e obedecer. Tua palavra, Senhor, e obedecer. Levante suas mãos ao alto e diga assim: tenho que aprender a ouvir. Levante suas mãos. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero, mesmo sendo que não quero, e ainda assim abrir meus lábios, e ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar, te adorar, Senhor, para adorar, para adorar o teu nome, para adorar, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para adorar, para adorar, o Deus que criou os céus e a terra, para adorar, para adorar, para isso que o Senhor nos fez, para adorar, para adorar, para adorar, para te adorar, Senhor, para adorar, para adorar, oh Senhor, para adorar, somos teus, Senhor, para adorar, para adorar, para adorar. Oh Senhor, tu nos fez, Senhor, para adorar o teu nome. Você pode aplaudir o nome do Senhor, querido? As tuas palmas também agora. As tuas palmas também louvam o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar a cada dia em espírito e em verdade. Nós não podemos ver o nosso Deus, mas nós sabemos que Ele é real. Amém? Juntos louvando a Deus. Amém? Declarar isso, Senhor. Amém? Aleluia, Santo és. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Só
1948 e aí começou a florescer. A partir de 1948, começa-se a contar uma geração. A geração que vai passar pelo arrebatamento da igreja e pela grande tribulação. Uma geração na Bíblia é de 70 anos, mas há casos em que uma pessoa vive até 116 anos ou mais. Então, fazendo as contas, o arrebatamento e o início da grande tribulação estariam entre 2018 e 2064. Vejamos os seguintes cálculos. Pela idade mínima da vida de uma pessoa, que são 70 anos, o arrebatamento e o início da grande tribulação se darão por volta de 2018. Pela idade máxima da vida de uma pessoa, que são 116 anos, o arrebatamento e o início da grande tribulação se darão por volta de 2064. Pela média entre as duas idades, 70 e 116 anos, que são 93 anos, o arrebatamento e o início da grande tribulação se darão por volta do ano 2041. Veja bem, amigos, que Jesus permitiu que soubéssemos a época, mas não o dia e hora desses acontecimentos. Vejamos o que Jesus nos diz. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Seems to have taken place at the same time all over the world, just about 25 minutes ago. Suddenly and without warrants of these disappearances have not been declared war on the planet, and some feel it to be a spectacular judgment of God. The United Nations is in a special emergency session. Mas convém que fiquemos de sobreaviso e estejamos preparados para que aquele dia não nos pegue de surpresa como um ladrão. Como disse Jesus, portanto vigiai, porque não sabeis o dia que vem o Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Não devemos ficar como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando e dando-nos em casamento, e despreocupados com a vinda do Senhor, para que aquele dia não nos apanhe de surpresa. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. As cenas do Apocalipse nos levam ao inevitável confronto com o Anticristo. Esse confronto está muito mais perto de acontecer do que alguém possa imaginar. Mas quem é esse Anticristo? De onde o Anticristo virá? O que a Bíblia nos fala sobre ele? Primeiro, a Bíblia nos diz que o Anticristo nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus e nosso Salvador. O Anticristo nega tanto o Deus Pai como o Deus Filho. Quem é hoje que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é o nosso Salvador? Se você for procurar na maçonaria, você vai encontrar a resposta no lugar certo. Eles negam a divindade de Cristo e negam também ao seu Pai, o Deus Criador Yahvé. Albert Pike foi um general na Guerra Civil Americana.
ele é considerado o Papa da maçonaria, pois detinha o título de Sumo Pontífice. Ele escreveu o livro Moral e Dogmas, considerado a Bíblia maçônica. Ele diz em seu livro que Lúcifer é Deus, o Deus do bem, e que o Deus da Bíblia é o Deus do mal. Thomas Jefferson, um maçom e um dos presidentes dos Estados Unidos, reescreveu a Bíblia, retirando dela todas as palavras que se referiam a Jesus. Ele levou 16 anos. O que ele fez foi retirar linha após linha da Bíblia de tudo o que Jesus disse. Era só isso que ele queria, o que Jesus disse, não dos outros intérpretes. E depois a distribuiu a todos os templos maçônicos. Portanto, um maçom não precisa de Jesus, pois eles têm Lúcifer como seu anjo de luz. E por isso, um maçom é iluminado e se torna igual a Deus. Na maçonaria existe uma Bíblia, mas ela não tem Jesus. Portanto, é muito provável que o anticristo será um maçom. Ah, tá, tudo bem, que ele seja um maçom, mas o anticristo será também um judeu? Não é provável que o anticristo seja um judeu. Pelo menos não um judeu declarado. Porque o anticristo fará um pacto com Israel durante 7 anos. E no meio dos 7 anos, ele quebrará o pacto e se voltará contra Israel. Portanto, um judeu não iria contra o seu próprio povo. Porém, há um problema em um anticristo ser um gentio, pois Israel aceitará o anticristo como seu verdadeiro Messias, que eles tanto esperam. Então, para ser aceito por Israel, o anticristo obrigatoriamente terá que ter em suas veias correndo o sangue real da casa de Davi. Ou seja, ele poderá ser até um gentio, desde que tenha em suas veias o sangue real da linhagem do rei Davi. Existe hoje algum gentio não judeu com esse perfil? Sim, o príncipe Charles e seu filho William, da dinastia Windsor, da Inglaterra. Eles se declaram descendentes da linhagem judaica, provavelmente da casa de Davi. Os da dinastia Windsor são os únicos gentios hoje com sangue real que remontam ao rei Davi. E além disso, todos sabem que o príncipe Charles é grão-mestre da maçonaria. Agora veja a estranha coincidência. Na maçonaria, o Templo de Salomão tem um papel fundamental em seus ritos e mistérios. Certamente haverá alguma relação entre o templo maçom e o anticristo. Fala-se de um Cristo maçônico que surgirá nos últimos tempos. Lemos em um famoso site a seguinte matéria: a maçonaria sempre planejou obter o controle do Monte do Templo, o monte onde hoje se encontra a Mesquita de Omar, em Israel, para que possa reconstruir o Templo de Salomão. Assim que eles reconstruírem o templo, o Cristo maçônico aparecerá na terra, afirmando ser o Messias judaico por quem Israel tem aguardado. Porém, esse Cristo será o anticristo bíblico.
você prefere CTX 1234, favor pegar passageiro na Avenida Copacabana 359. Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. Que som é esse? Que isso? Eu não sei. O que está acontecendo? Meu Deus! Gente, o que tá rolando?